A nossa página espírita Estação da Luz não tem fim lucrativo. O objetivo é exatamente reunirmos aqui um acervo que atenda às suas necessidades e, portanto, divulgar a doutrina espírita. Nós reunimos aqui na página Estação da Luz Espírita o maior acervo possível de matérias espíritas, os livros da codificação, palestras, textos, vídeos e mais os programas das web rádios Estação da Luz de Natal e Estação da Luz de São Paulo e Cristo Consolador de São Paulo. E aí você vai encontrar aquele material que atenda às suas necessidades. Por isso nós convidamos você agora para mais esse programa imperdível. Programa Espírita Nossos Irmãos Animais, Mediunidade nos Animais, uma produção da Rádio Boa Nova, de Guarulhos, São Paulo, apresentação de Ivani Barreto e doutora Irvênia Prada, transmissão da Web Rádio Estação da Luz de Natal. Vamos ao programa? Muito obrigado pela sua companhia. Este programa é uma produção da Rede Boa Nova de Rádio, emissora da FEAL, Fundação Espírita André Luiz. Você ouve a partir de agora Nossos Irmãos Animais. A apresentação: Irvênia Prada e Ivani Lima. Nossos Irmãos Animais. Olá a todos, estamos mais uma vez com o programa Nossos Irmãos Animais, um programa que entende que somos todos espíritos, somente em estágios evolutivos diferentes. Então a gente começa também, já além de agradecer a toda a equipe por mais essa oportunidade, né, a toda a equipe técnica de apoio aí que a gente tem, como o Damião, o pessoalzinho aí que coloca o programa no ar da equipe técnica, nossa gratidão aqui por mais essa oportunidade. E para quem quiser, pessoal, entrar em contato conosco, tirar alguma dúvida ou qualquer outro problema, é só mandar ou um e-mail para nós no marcelbenedete@terra.com.br, que eu respondo, se for para a doutora Invênia, eu encaminho para ela, ou então pelo WhatsApp aqui da rádio, que é o 11 99643 3827. É o 11 99643 3827. E é só mandar a gente, que o pessoalzinho aí da telefonia, eles encaminham para a gente, eles são ótimos aí. Quem precisar também do tratamento à distância, é também o mesmo e-mail, tá, gente? É o marcelbenedete@terra.com.br, orientando
eu respondo para vocês orientando como proceder durante o tratamento, tá? Ele acontece todas as segundas-feiras, entre 9h10 e 9h30 da noite, e a gente sempre prioriza a questão da vibração, da sintonia. Procurem ficar mais calmos e tranquilos no dia, evitem o estresse, porque tudo isso ajuda o plano espiritual a nos ajudar e ajudar os nossos animaizinhos. Então, para quem precisar do tratamento à distância, pelo e-mail marcelbenedetti@terra.com.br, informando o nome do animalzinho, a idade, a raça, o motivo do tratamento e o endereço, o nome do tutor, que eu mesma respondo para vocês, orientando como proceder, tá? Repito, é entre 9h10 e 9h30 da noite. Tá bom, gente? E hoje nós vamos dar continuidade a esse assunto que eu particularmente... Aliás, tudo que se refere à doutrina, eu adoro, né? Mas falar da doutrina junto com essa criatura fantástica que é a doutora Ivênia Prada é muito melhor, né? Doutora Ivênia, muito bem-vinda de novo. Boa tarde, Ivani, boa tarde, caros ouvintes. Espero que tenham tido uma semana bem produtiva na Seara do Bem, em paz, né? E como a Ivani disse, sempre agradecendo a equipe lá chefiada pelo nosso amigo Damião, que nos proporciona essa oportunidade da gente divulgar o que a gente vai estudando aqui, né, Ivani? E eu e a Ivani, a gente sempre comenta que quanto mais a gente estuda, mais a gente sabe que não sabe, né? Antes da gente começar o programa, eu estava comentando com a Ivani que tem alguns assuntos na doutrina que são bem difíceis, né? Por exemplo, em relação aos animais, a gente relendo aquele livro Missionários da Luz, capítulos 3 e 4, André Luiz e Alexandre falam sobre a existência de bacilos psíquicos, né, Ivani? Então, a gente ficou perguntando, será que são o quê, né? Será que são, como diz André Luiz, animálculos? São animaizinhos, são tipo bactéria, vírus? O que são, né? Mas eu fiquei meio desanimada porque a gente vai lendo e, de repente, Alexandre fala assim, que os bacteriologistas aqui da Terra não conseguirão estudá-lo. Quer dizer, ele não é um serzinho orgânico, né? Então é o quê? Né, Ivani? Então, como eu estou dizendo isso para a gente sempre lembrar daquilo que a gente insiste aqui no programa, que é de estudar, né? Porque a gente tem muita coisa que já dá para entender. Por exemplo, essa dos vacilos psíquicos eu estou apanhando, eu estou lendo, eu estou pensando, eu estou conversando com os amigos, né? Mas tem coisas que a gente precisa, dá para entender, né, Ivani? Por exemplo, agora, Ivani, esses dias eu gravei lá para a Associação Médico Espírita do Estado do Espírito Santo, eles me pediram para gravar 2 vídeos, um falando sobre a eutanásia dos animais, coisa que a gente está cansado de falar aqui, né, Ivani? E outro vídeo, assim, um vídeo rápido de 3 a 5 minutos, sobre a utilização de animais em pesquisa, né? Então, Ivani, eu estava dizendo nesse último vídeo que, assim, essa utilização de animais em pesquisa, em testes e tudo, não é de hoje, né? Agora, por exemplo, desde o século II, um anatomista que ficou famoso, que era Galeno, ele, por proibição religiosa de dissecar cadáveres humanos, ele dissecava animais, né? E certamente, até às vezes, ele abordava a dissecação em animais vivos, né? Porque eles tinham interesse. E depois aquilo veio vindo, Ivani, mas só agora, no século XIX, é que esse modelo animal de utilização de animais em pesquisa, em teste, em laboratório, ela ficou oficializada dentro da ciência, né? À custa de 3 grandes cientistas, o Magendie, François Magendie, um francês, o Claude Bernard e o Pasteur, Louis Pasteur, né? Então, quer dizer, faz o quê? Pouco mais de 200 anos que esse modelo vem sendo utilizado, né? Mas aí, qual é o dilema nosso, né, Ivani? Eu estou falando isso porque envolve a questão dos animais, né? Qual é o nosso dilema? É claro que a utilização de animais, em muitos casos, trouxe muitos avanços, né? Por exemplo, a descoberta de vacinas,
e tudo, né? O entendimento da patogenia, ou seja, como é que a doença se instala, por exemplo, o entendimento da patogenia da tuberculose, da diabetes, uma porção de coisa acabou, o modelo animal ajudou. Mas também não é tudo assim, não está tudo bem, porque também teve erros, né, que foram cometidos de você obter um resultado no animal e transportar para o ser humano. Um desses graves erros foi a talidomida. Você lembra disso? Lembro, sim. A talidomida foi na década de 60, né, por aí, 60, 70, porque os testes em animais ofereceram segurança, foi levado para a espécie humana através de medicação, né, contra a náusea nas grávidas, começou a nascer criança com deformidades, né? Aí voltaram os testes nas cobaias e tudo, foi necessário uma dose 5 vezes maior nas cobaias para que começasse a nascer cobainha com deformidade, né? Então, não é que o modelo animal assim ele é perfeito, não é. Mas, por outro lado, né, Ivanil, que a gente insiste muito aqui, é que a gente, através da doutrina espírita, há mais de 150, há mais de 160 anos, a gente sabe que os animais são seres espirituais, que eles têm inteligência, têm consciência, têm memória, né? E a ciência acadêmica, particularmente a partir da década de 1960, já começou a mostrar que os animais têm inteligência, têm memória, têm sensibilidade, ou seja, eles são seres sencientes, né? Então não dá mais para a gente usar os animais da maneira como o Pasteur usava, como o Claude Bernard usava, como o François Magendie usava, né? Porque eles não são coisas, não são máquinas, eles são seres que sentem, que sofrem, têm sofrimento físico e mental, né? Então, qual é a saída, né, disso aí? É a busca de métodos alternativos e substitutivos ao uso de animais, né? Que tem muita gente já pesquisando. Então, a saída, a gente sabe que não vai acabar hoje a utilização de animais em pesquisa, mas o futuro é promissor porque existem muitas pesquisas já, algumas com resultados muito bons, sobre a utilização de modelos matemáticos, modelos de computação, utilização de animais com nível de consciência menor. Por exemplo, às vezes tem pesquisa, em vez de usar macaco, usar cachorro, você pode usar ovo embrionado, você pode usar cultura de tecido, né? Então é bem por aí. Bom, mas isso eu dei um flash aqui porque a gente estava conversando antes sobre isso, né, Vani? Eu vejo também, doutora, é interessante, eu conversando com uma veterinária das minhas bichinhas aqui, e também existe uma boa notícia, que a tendência agora está sendo, pelo menos é o que ela viu no curso que ela fez recentemente, de tratamentos e medicamentos mais naturais. E, assim... É verdade. Então, assim, isso é uma ótima notícia, porque já não vai precisar também fazer teste em animais, que o medicamento natural não é feito, né? Então, é verdade. Mesmo por exemplo, a minha cachorra aqui tem uma cistite crônica por causa de um tumor que ela tem na adrenal e tem incontinência, e o que resolve, a única coisa que resolveu foi um remédio natural, doutor. Olha que beleza. A homeopatia também funciona muito bem, Ela né, faz tratamento com homeopatia também, mas é um que é vendido nessas grandes pet shops aí, Cobase, Pets, Cobase, coisa assim. Você vê, é um remédio natural e foi a única coisa que funcionou. É um fitoterápico, né? Exatamente, fitoterápico. E, assim, a probabilidade, né, se o ser humano usar realmente a inteligência para fins de ajudar mesmo, né? É verdade. A probabilidade de não se fazer mais testes, de não precisar fazer mais testes em animais é muito grande, né, doutor? Oi, Ivani, por exemplo, em cosméticos, né? Porque cosméticos, né? Porque pela Anvisa, que é o órgão brasileiro de controle da produção de medicamentos e uso dos medicamentos, e então todo medicamento tem que passar por testes nos animais, né? Então, o mercado como o europeu, há muitos anos, já proibiu a comercialização de produtos que sejam testados em animais, mesmo que produzidos em países não europeus, né? Então, as coisas vão andando, né, Vani? Bom,
Mas já que a gente está falando de estudar, vamos continuar nosso estudo? Sem dúvida. Porque no programa passado a gente estava falando sobre animais e mediunidade. Será que os animais têm mediunidade, né? E a gente estudou o primeiro caso, que foi a de manifestações mediúnicas de efeitos inteligentes. É o caso da psicofonia e da psicografia, né? Sim. E a gente chegou à conclusão que nós não temos como dizer que os animais podem participar como médiuns, né? Até porque eles não falam, eles não escrevem, né? Mas então não teriam condições do cérebro e nem de se comunicar. Então tem uma porção de restrições. Bom, continuando o assunto hoje, então nós ficamos de falar, neste momento, das manifestações mediúnicas de efeitos físicos, né? Que está no Livro dos Médiuns, na segunda parte, capítulo 2. Então, no primeiro caso que a gente tratou no programa passado, o sensitivo funcionava realmente como médium, ou seja, como intermediário, né? Porque a informação que vem do espírito passa pelo seu perispírito, passa pelo seu cérebro, né? Que vai acionar ou os músculos do aparelho fonador para a criatura falar, ou os músculos do braço para a criatura escrever, né? Bom, nesse caso das manifestações de efeitos físicos, o sensitivo não funciona como intermediário. Ele é simples doador de fluido, né? Porque como é que acontece uma coisa? Então, na própria obra espírita, Livro dos Médiuns, no item 71, está escrito assim, olha, quando um espírito move um objeto, ergue esse objeto ou atira esse objeto, na realidade o espírito não o pegou, não o ergueu e nem o atirou. Ele simplesmente saturou esse objeto com o seu fluido combinado com o fluido do sensitivo. Né, Ivani? Então, quem assistiu aquele filme Ghost vai lembrar, né? Sim, sim. Que chega uma hora, o protagonista ele pula dentro do trem e vai falar com o obsessor. Ele fala, como é que você ele faz? Aquilo, né? De mexer os objetos. Como é que você faz? Então ele fala, seu bobo, não é pela mente, é pela força do pensamento, né? E aí ele fala que não é o físico, né? Porque ele não tem mais o físico, então ele não vai conseguir, que é pela força do pensamento mesmo. Pela força do pensamento. Agora, Ivani, esse filme, ele teve uma porção de coisas, eu me lembro que eu assisti mais de uma vez para observar esses detalhes, tem uma porção de coisas que são coniventes com a informação doutrinária. Porque quando o obsessor fala para o protagonista que não é com a mão dele que ele vai mexer na lata lá, mas que é com a força do pensamento, Ivani, no Livro dos Médiuns, no item 58, está escrito assim, o espírito precisa da matéria para agir sobre a matéria. Que matéria é essa? É o pensamento. Porque tanto André Luiz quanto Emmanuel fala que o pensamento é matéria, ele se transmite através de ondas mento-eletromagnéticas, que a ciência acadêmica não sabe. A ciência física fala em ondas eletromagnéticas, mas André Luiz fala em ondas mento-eletromagnéticas. Então, o pensamento é matéria, mas é uma matéria que a física atual ainda não conhece, né? A força do pensamento. Então, a mente humana, a mente dos animais, ela vai agir nas coisas, dos objetos, através do pensamento. Pela atuação da vontade da criatura, impulsiona o pensamento, e o pensamento é que vai mover os fluidos do espírito, do perispírito, do espírito, combinados com os fluidos perispirituais e orgânicos do médium, e vai saturar o objeto, e o objeto levanta e se move e tudo mais, né? Olha que coisa extraordinária, né, Ivani? É maravilhoso. Eu lembro que o professor Herculano falava, às vezes em palestra, que ele falava assim, se nós tivéssemos ideia do tamanho da força do pensamento, ninguém ia fazer mais despacho na vida, porque ninguém ia precisar. É verdade, né? Bom, então, Ivani, eu já citei essas duas coisas, né? O Livro dos Médiuns 58, o espírito precisa da matéria para agir sobre a matéria, essa matéria é o pensamento. Segundo lugar, falando que quando o espírito move ou atira um objeto, não é porque ele pegou com a mão
mas que ele satura esse objeto com o seu fluido, combinado com o fluido do médium, né? Bom, tanto esse médium de efeitos físicos, ele é colaborador, que às vezes ele nem sabe que ele é doador de fluido, né? Por exemplo, no livro dos médiuns, no item 95, tem um caso muito, muito interessante, é um caso de casa mal assombrada, lá em Paris, na rua Desnoyers, e os pormenores desse caso estão descritos na Revista Espírita de Kardec, agosto de 1860. Então, lá no quarteirão tem uma casa que está mal assombrada. Voa objeto para todo lado, a janela bate, quebra quadro, cai quadro da parede, né? O que Kardec faz? Ele evoca o espírito. Aí o espírito se manifesta e Kardec pergunta, então, por que você está fazendo isso? Ele fala, eu quero me divertir. Então ele fala assim, Kardec fala assim, quem está te doando os fluidos? Quer dizer, quem é o médium? Aí o espírito fala, é uma criada. É uma criada lá da casa. Aí Kardec pergunta, ela sabe que está te cedendo fluido? O espírito ri e fala assim, imagina, coitada, é a mais assustada. Ou seja, ela é doadora de fluido e ela nem sabe que ela está doando fluido, né? E o espírito sabe que ela doa, vai lá e pega, né? Olha que coisa interessante, né? Bom, então, Ivani, continuando aqui, olha. Então, eu fiquei pensando o seguinte, será que os animais podem ceder fluidos, né? Para a utilização das coisas? É claro que para mover objeto, casa mal assombrada, não. Mas olha, Ivani, o que é interessante, a gente já comentou sobre isso entre nós, né? Então é assim, olha, no livro Entre a Terra e o Céu, de André Luiz, no capítulo 5º, André Luiz, ele vai com o mentor, que é Clarencio, eles estão indo para a beira da praia à noite. E eles vão lá porque eles sabem que nesse lugar espíritos benfeitores levam perispíritos de doentes materiais, aqui o corpo está doente, levam esses perispíritos para a beira lá do mar para receber transfusão de forças vitais. Então André Luiz se surpreende e Clarencio explica. Olha que coisa mais bonita, meus amigos, olha. É maravilhoso. Clarencio explica para André Luiz como a montanha arborizada, o oceano é miraculoso reservatório de forças orgânicas, de forças vitais. Ô Ivani, por isso que a gente se sente bem quando a gente está integrado à natureza, se a gente está fazendo uma trilha, você vai às vezes passear embaixo de umas árvores, né? Você vai, aquilo é tão gostoso, né? Você está andando na praia no final da tarde, vendo aquelas ondas que vêm e vão, mal sabe a gente que nós estamos num reservatório, olha o que a Clarencio fala, reservatório miraculoso de forças energéticas. Olha que coisa impressionante, né? Agora, Ivani... É maravilhoso, né, doutora? Eu fico pensando, olha, se esses espíritos benfeitores levaram o perispírito de doentes lá para usufruir essas forças, são os seres vivos que estão por ali, né? São os seres vivos que estão por ali. E que seres vivos que tem dentro do mar? Tem animais e tem vegetais, que são as algas. Ivani, esses seres produzem fluido vital, né? Produzem fluido vital que acabam ficando dispersando, e os espíritos sabem como aproveitar isso, né? Então eu fico pensando, será que também, Ivani, eu não estou afirmando, porque a gente não tem, Kardec sempre dizia, né, que a doutrina espírita não se propõe a oferecer a verdade, mas ir em busca da verdade. Os espíritos cansam de falar para a gente que a gente não tem condições de entender muitas das coisas que existem no universo, né? Como é o caso dos vacilos psíquicos que eu estou estudando, né, Ivani? Então, me lembro bem logo no começo do Livro dos Espíritos, né? Para começar, a gente não entende nem a Deus, né, doutora? Porque ele não faz sentido. É verdade. Então é bem complicado, né?
Bom, então, Ivani, e prezados ouvintes, eu estou fazendo a seguinte elucubração, o seguinte pensamento, né? Propondo uma ideia. Talvez, nesse caso, né, porque, por exemplo, os espíritos benfeitores pegar esses fluidos que emanam do mar e aproveitar esses fluidos para transferir para esses doentes, Ivani, isso é um fenômeno mediúnico de efeito físico, né? Porque tem a participação de espíritos, né? Então é assim, talvez, nesse caso, os animais poderiam participar do fenômeno. Olha, eu posso colocar, estou falando por mim, não em nome da doutrina, né? Mas talvez, pode ser que sim, porque eles levam perispíritos doentes lá na beira do mar para receber essa transfusão de fluidos, né? Então a gente pode imaginar que é uma possibilidade, não vamos dizer nem que sim, nem que não. É uma possibilidade, né, Ivani? O que você acha dessa ideia, Ivani, dessa especulação? Como a senhora diz, doutora, eu também fico elucubrando aqui as ideias, às vezes durante a semana, né, alguma coisa que a gente lê, mas eu sempre disse, e a senhora também, que a doutrina espírita é uma doutrina principalmente de lógica e de bom senso, né? E de um modelo de conduta. Então, assim, aí, se a gente for pensar eu pensando, tá, doutora? Não estou falando também em nome da doutrina, mas eu penso comigo, por tudo que já foi estudado, que a gente estuda da doutrina e continua estudando, e a gente vê o que é Deus, né, que a inteligência suprema é a causa primária de todas as coisas. É verdade. Nós vemos que Deus é todo justiça, é todo bondade, é todo entendimento, é onipresença, onipotência, onisciência, né? E tudo na vida, todas as suas criaturas seguem, né, as suas leis. Tem que seguir as suas leis, né? Tem direito à vida, né? Tem direito a uma série de coisas. Lógico, doutora, que dentro das limitações dos animais que a gente tem que respeitar, mas vendo por esse caso do André Luiz, que os espíritos pegam os fluidos, que como a senhora bem disse, né, e eu concordo plenamente, que é possível que sejam fluidos de físicos, que eles, né, que nos ajudam, inclusive, e a nós também, quando a gente vai, né, a gente volta revigorado. Está em contato com a natureza, nós não estamos totalmente revigorados, né, em praia, né, em mato, cachoeiras, essas coisas assim, né? Nossa, se tiver água no meio. Então, doutora, eu como Ivani aqui, como estudiosa como a senhora, e tentando seguir também a lógica e o bom senso, eu também concordo que é muito possível, né, que os animais possam também doar fluidos físicos. Porque eu penso também naqueles animais, doutora, que são animais que vão em hospitais, que visitam asilos, e eu fico vendo a reação. Isso eu vi pessoalmente quando eu fazia o trabalho num asilo, doutora. O poder deles de passar para aqueles idosos no asilo um pouco de alegria, um pouco de esperança. Eles esquecem por um momento que estão doentes, eles esquecem por um momento que foram abandonados pela família, né? E são capazes de melhorar até fisicamente. Puxa, que coisa boa, né, Ivani? Eu ia muito no Hospital do Câncer, doutora, por um parente que fazia tratamento lá, e eu vi relatos no Hospital do Câncer de crianças que melhoravam de uma forma muito significativa a sua imunidade com a presença dos animais no dia. Dos animais, né? É verdade. Então, assim, a gente, pela lógica e pelo bom senso, eu também concordo com a senhora que é bem possível, viu, doutor? É uma possibilidade, né? Então a gente deixa em aberto, a gente precisa continuar a estudar o assunto. É um assunto que não tem resposta pronta, não está fechado. Sim. Então, nesse caso, né, da mediunidade, de efeitos físicos,
Então, nesse caso que André Luiz relata, não vou repetir, no livro Entre a Terra e o Céu, capítulo 5, né, com a explicação do mentor Clarencio, a gente está levantando a hipótese de que seja possível a participação dos animais, né? Bom, Ivani, agora eu quero ainda abordar um outro aspecto nessa questão de animais e mediunidade, que está no livro Obras Póstumas de Kardec, no capítulo 7º, que tem o título Segunda Vista. Olha, mas Kardec é uma coisa assim tão admirável, Ivani, depois de ele publicar aquele primeiro livro lá das manifestações mediúnicas, né, que deu origem depois ao livro dos médiuns, depois dele fazer toda a classificação da mediunidade de evidência, de audiência, médiuns curadores e não sei o quê, ele ainda deixa páginas e páginas de fazer do que a gente está fazendo aqui, né, de analisar as questões, que depois foram publicadas essas páginas no livro Obras Póstumas, depois da morte de Kardec, né? Então, ele coloca nesse capítulo 7º do livro Obras Póstumas o seguinte, olha, ele está se referindo aos médiuns videntes, mas também aos audientes, os que ouvem, sonambúlicos e sensitivos ou impressionáveis. O que ele diz? Ele fala assim, olha, seria porventura demasiado considerar essas pessoas, videntes, audientes, sonambúlicos e sensitivos ou impressionáveis, como médiums, porquanto a mediunidade se caracteriza unicamente pela intervenção dos espíritos, não se podendo ter como ato mediúnico o que alguém faz por si mesmo. Porque ele continua dizendo assim, quem vê, vê por si mesmo, quem ouve, ouve por si mesmo, os sonambúlicos se desdobram por si mesmos, e tem aqueles que são sensitivos ou impressionáveis, sentem a presença de espíritos, né? Então ele fala que seria por demais considerar isso como um ato mediúnico, que seria anímico, porque ele fala, o ato mediúnico, de fato, ele se caracteriza pela intervenção dos espíritos. Agora, Ivani, olha, ele fala a mesma coisa no livro dos médiuns, no item 189, a respeito dos médiuns curadores. Ele fala assim, médium curador é aquele que tem o poder de curar ou de aliviar os males pela imposição das mãos ou simplesmente pela prece. Agora, ele põe uma observação na questão. Essa faculdade, olha que coisa impressionante, essa faculdade não é essencialmente mediúnica, pois todos os verdadeiros crentes a possuem, quer sejam médiuns ou não. Frequentemente, não é mais do que a exaltação da potência magnética pessoal fortalecida, em caso de necessidade, pelo concurso dos bons espíritos. Aí, Ivani, ele cita, ele ainda naquele capítulo 7º de Obras Póstumas, ele diz assim, olha, aquele que possui a vista espiritual vê pelo seu próprio espírito, não sendo de necessidade o concurso de um espírito estranho. O indivíduo vê, ouve e sente o que está na esfera do seu perispírito. Agora, Ivani, no próprio livro dos médiuns, ele conta um caso que faz a exata diferença de conceito entre fenômeno mediúnico e anímico. Então, ele fala assim, então ele descreve o caso de um moço de baixa inteligência, que ele tinha capacidade sonambúlica, ou seja, ele se desdobrava, né? Então, quando ele estava desdobrado, ele passava receita, ele diagnosticava doenças e passava receita para as pessoas, geralmente de homeopatia. Um dia, ele estava desdobrado e a pessoa que estava doente queria uma receita, esperava e não acontecia nada. Aí a pessoa falou, e a minha receita? Aí esse moço disse assim, hoje não é possível porque o doutor não está aqui. Então, olha, Ivani,
é assim, nesse dia ele estava desdobrado, então ele descrevia as coisas do plano espiritual, eu estou vendo um espírito, estou encontrando tal, está tudo luminoso, não sei o quê. Era um fenômeno anímico. Agora, quando? Através do desdobramento dele. Esse médico era o espírito que fora médico. Ele diagnosticava doenças do plano físico e passava receita, era um fenômeno, era um sonambulismo mediúnico, né? Então, como que a gente define a chamada mediunidade nos animais? Os animais veem espíritos, é o caso da mula de Balaão, a gente já falou isso no programa passado, né? Sim, sim. E os animais veem espíritos, sentem a presença de espíritos. Então, Ivani, isso nessa fala de Kardec aqui, seria um fenômeno mediúnico? Não, seria um fenômeno anímico. Anímico, né? Exatamente. No caso da mula de Balaão, a gente continuando a leitura lá do texto bíblico, né, do Antigo Testamento, que fala do Balaão, aliás, esse caso do Balaão, da mula de Balaão, está no livro Números, deixa eu ver para vocês aqui, Números, capítulo 22, a partir do versículo 22. Então, está assim, olha, falando da mula de Balaão, não? Deus estava zangado com Balaão, por isso mandou o anjo para se pôr no seu caminho e matá-lo. Que anjo, hein, Ivani? Nossa! Por 3 vezes a jumenta de Balaão viu o anjo com a espada desembainhada e desviou-se do caminho, protegendo Balaão de ser morto. Mas o texto continua dizendo assim, que a mula ficou revoltada do Balaão as 3 vezes ter açoitado a mula que o salvou. Aí o Senhor fez a mula falar, quer dizer, houve interferência espiritual, né? Aliás, eu nem sei como é que essa mula falou, não sei se foi um fenômeno de voz direta, eu não sei. Também é outra coisa que pela lógica, a gente sabe que a mula não fala, né, doutora? Mas então eu acredito que pudesse ter sido um fenômeno de voz direta, né? Então, nesse caso todo, quando Erasto fala no Livro dos Médiuns, no capítulo 22, que os animais veem espíritos e sentem a presença de espíritos, segundo o comentário de Kardec, vou repetir, que está em Obras Póstumas, capítulo 7º, ele fala que isso é um fenômeno anímico e não mediúnico. Então, os animais têm mediunidade? Os animais, eles sentem a presença de espíritos, veem espíritos como fenômeno anímico e não mediúnico. Pelo menos essa é a nossa leitura, né, Ivani? Sim, e pela própria classificação de Kardec, né, doutora, no livro Obras Póstumas, nós também temos, também participamos dessa manifestação anímica. Né? Ah, sim, olha, então, claro. Assim, e é tão explicada, é tão magnífica essa explicação de Kardec no Obras Póstumas. É verdade, nossa. E é tão lógica, né? Porque realmente, quando não há interferência de espírito, não pode haver mediunidade. É verdade. Ivani, no caso dos médiuns curadores, que Kardec fala no Livro dos Médiuns, no item 189, então é assim, uma pessoa que tem capacidade de doar ectoplasma e quer doar num ato de caridade, num ato de bondade, isso é um fenômeno anímico. Agora, se ele faz uma prece, pede ajuda dos amigos espirituais, o fluido que ele está doando vai ser somado ao fluido dos espíritos. Então, é um fenômeno mediúnico, né? Sem dúvida. É o caso da chamada ectoplasmia, né? Sim, e a gente precisa entender, né, que Kardec, através dos espíritos superiores, passou para nós que todos são médiuns. E existem vários tipos de mediunidade. Então, por isso que a gente fala que é tão importante estudar, né, principalmente a obra básica aí de Kardec, que são os 5 livros da codificação. Por isso, doutora, para que a gente principalmente não acredite em bobagens. O meu gato se comunicou. Não, o boi está se comunicando também. Não, o espírito falou que o meu gato vai reencarnar daqui a 3 meses. Então, tudo isso, gente, acreditar nessas coisas sem
critério, sem nada, É além de verdade. prejudicar a nós mesmos, a gente não percebe, mas prejudica também os animais. Porque Nossa, com certeza. esse que está predisposto muitas É, vezes a adotar um animal, mas não adota porque falou que o dele vai voltar depois de 3 meses, então está é, perdendo uma grande oportunidade de doar amor. Então é muito importante, por isso que a gente faz esse estudo aqui, né, doutora? é Para que a verdade. gente possa, juntos, entender, porque a doutora Ivene estuda até hoje, eu estudo até hoje, ninguém sabe. Tudo que a gente sabe é que a gente não sabe, Nossa, né, a doutora? gente, olha, Ivani, eu posso dizer para os ouvintes que eu estou enroscada com esse negócio dos bacilos psíquicos, viu? Não, eu já falei para a doutora Quem Ivene que tiver assim que ela curiosidade, descobrir, ela vai me dar uma aula aqui, porque eu também não sei. quem tiver curiosidade, vai no livro Missionários da Luz, capítulos 3 e 4. Olha, eu estou queimando os miolos aqui, viu? Queimando E meu veja a fosfato com importância esse. desses livros, né, doutora? A Nossa importância Senhora, pelo que, amor assim de como Deus. Kardec já tinha avisado que muita coisa viria depois, né? E É, veio mesmo através do Chico Xavier. Então, da mediunidade, gente, da mediunidade é. do Chico Xavier, porque no caso do Chico havia uma interferência direta dos espíritos. Então, aí é Nossa Senhora. mediunidade mesmo, pura e simples. Quer dizer, Ivani, simples não tem nada, né? Ivani, a obra desse espírito Chico Xavier, Ivani, olha, eu estou escrevendo um livro, né, que vai se chamar, talvez assim, um título provisório, Animais e Espiritualidade na obra de André Luiz. Então, eu estou varrendo livro por livro de André Luiz, tem mais de 20 livros, né? Olha, mas tem cada coisa, cada informação pioneira, que é assim, olha, eu fiquei umas 2 semanas num capítulo aqui, também aí eu pedi para um outro amigo meu, que é físico, conversar comigo, porque, Ivani, é assim, é tanta coisa que tem, tanta minúcia, tanta informação, ainda que antecede o que a gente conhece da ciência, né? Por exemplo, quando André Luiz fala que o pensamento se transmite por ondas mentoeletromagnéticas, a física não sabe a natureza dessa. A física fala em ondas eletromagnéticas, mas não em ondas mentoeletromagnéticas, né? Então, Ivani, é assim, a doutrina, através de André Luiz, de Chico Xavier e tudo, ela está pioneiramente jogando informações para a gente que a gente não tem condições ainda de absorver. Porque quando você fala que o pensamento é matéria, Ivani, alguém de nós imagina o pensamento, quando nós duas conversamos sobre, antes do programa, né, sobre alguma coisa, tudo, como é que a gente vai estruturar, então o tema dessa semana nós já combinamos que vai ser esse e tal. Ivani, essa troca entre nós de informação e de pensamento, a gente é capaz de imaginar como é que o meu pensamento chega na tua mente e o teu pensamento chega na minha mente. A gente não tem noção. A gente nem pensa nisso na hora, né? A gente não tem noção. Agora, tem todo um mecanismo, né? Se a gente tivesse capacidade de entender, isso está no livro Mecanismos da Mediunidade, lá de André Luiz, né? Exato. Com essa coisa do pensamento como ondamento eletromagnética. Meu Deus, fala a verdade. Olha, doutora, eu falo sempre para mim mesma aqui, porque a doutrina espírita e todas essas coisas, ela é maravilhosa, mas é enlouquecedora, porque a gente fica tentando compreender e às vezes não tem capacidade para isso. Mas a gente tenta. Por isso que o nosso amigo lá, Raul Teixeira, numa palestra dele, que eu tenho essa gravação, ele fala assim, ser espírita é para quem aguenta. É verdade, viu? É para quem aguenta. Olha, porque essa coisa de alguém... é persistente, viu, doutora? Porque não é fácil, não. Oi, Ivani, porque deve ser muito o nosso respeito por todas as correntes religiosas, né? Mas eu acho que deve ser confortável a gente estar numa corrente religiosa em que, por exemplo, uma pessoa de hierarquia superior à nossa, né, no contexto da religião, isso fala para nós, olha, é assim, é assado, acabou, você não precisa ficar fuçando em tudo quanto é lugar. Na doutrina espírita, como não tem hierarquia, não tem ninguém que vai falar é assim.
É assim, ó, Ivani, você quer saber? Você abre o livro, vai estudar. Ah, Ivani, você quer saber? Abre o livro, vai estudar, né? E E vai aquele que conversar com os... fala é assim, geralmente está errado, né, doutora? Então, olha, eu sinto dizer para os ouvintes que na doutrina espírita não tem respostinha pronta para tudo, não tem. Nós é que vamos, através do nosso entendimento, a gente vai procurar entender, vai ler de novo, vai conversar com quem já leu, né? Então, é por aí que a gente vai ampliando os nossos horizontes, como dizia o nosso querido mestre Herculano Pires, né, Ivani? Exatamente, doutora. Se ele acordava de manhã e fazia o comentário na casa dele, nossa, essa daqui eu não tinha percebido antes. Então, eu não, nem sem comentário. Gente, nós chegamos ao final, né, do último minuto aí. Doutora Ivênia, apesar de tudo, é difícil ser espírita, não é fácil, mas é maravilhoso, gente, porque é maravilhoso. começa a entender não só a verdadeira natureza da gente mesmo, né, de nós mesmos, mas também a verdadeira natureza desses seres que a gente diz que ama tanto. Então, isso é maravilhoso. Então, nossa, nem diga. Isso já é um estímulo a mais para que a gente não desista e continue nesse caminho. Sabedoria total não vamos ter, mas a gente pode começar a entrar nesse caminho de realmente conhecer. Né? É maravilhoso. O conhecimento, né? É maravilhoso. A busca do conhecimento é maravilhosa mesmo. E a única coisa que a gente leva é isso. Né? O resto a gente deixa tudo aqui, mas o conhecimento. Por isso que eu fico lendo todos os livros da doutora Ivênia, mesmo que não sejam da minha área, que é de veterinária, mas na próxima encarnação, quem sabe, né, doutora? Você já veio com a... Eu já vou vir pelo menos um pouquinho melhor, para aprender um pouco melhor. E espero ter como minha mestra a própria doutora Ivênia, viu? Sei, vamos ver, né, Ivani? Bom, então, prezados ouvintes, muito obrigada pela audiência, viu? Desejo a vocês uma semana bem produtiva, na Seara do Bem, e muita paz em sua mente, na sua casa, no seu coração, viu? Até a próxima quarta, se Deus quiser. Gente, se Deus quiser, e eu provavelmente continuar um pouco mais cenas dos próximos capítulos, né, doutora? Isso, é verdade. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Que assim seja. Você ouviu Nossos Irmãos Animais. Você acompanhou um programa, produção da Rede Boa Nova de Rádio, emissora da FEAL, Fundação Espírita André Luiz. Clube Amigos da Boa Nova. Colabore com a divulgação espírita. 0800 12 018 38. Seja sócio, você também. A nossa página espírita Estação da Luz não tem fim lucrativo. O objetivo é exatamente reunirmos aqui um acervo que atenda às suas necessidades e, portanto, divulgar a doutrina espírita. Nós reunimos aqui na página Estação da Luz Espírita o maior acervo possível de matérias espíritas, os livros da codificação, palestras, textos, vídeos e mais os programas das web rádios Estação da Luz de Natal e Estação da Luz de São Paulo e Cristo Consolador de São Paulo. E aí você vai encontrar aquele material que atende às suas necessidades. Por isso nós convidamos você agora para mais esse programa imperdível. Programa Espírita Nossos Irmãos Animais, Mediunidade nos Animais, uma produção da Rádio Boa Nova de Guarulhos, São Paulo, apresentação de Ivani Barreto e doutora Irvênia Prada, transmissão da Web Rádio Estação da Luz de Natal. Vamos ao programa? Muito obrigado pela sua companhia. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.